Vamos falar sobre eleições na Alemanha agora? Olha só, deixa eu trazer antes as informações, uma notícia importante. O ex-presidente Lula se encontrou ontem, segunda-feira, com um representante de uma entidade política que é ligada ao Partido Social Democrata Alemão, que foi o mais votado nessa eleição ali na Alemanha, ali no país. O registro desse encontro foi publicado nas redes sociais pela presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, e ela postou assim, ó, junto com essa foto. Está aí na tela para gente. Junto com Lula, tive a satisfação de receber Christoph Heuser, da Fundação Friedrich Ebert, do SPD, o partido que ganhou o maior número de cadeiras no parlamento alemão. Parabenizamos a vitória, desejamos que o governo da social-democracia seja para ampliar o bem-estar do povo. E daí, para a gente recuperar um detalhe bastante importante dessa relação do SPD, esse partido alemão, com o Lula, olha só, o ex-líder do partido, que é o Martin Schulz, ele chegou a visitar o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba para se somar a essas denúncias que eram feitas sobre a irregularidade dessa prisão, sobre essa prisão injusta do ex-presidente Lula. Então, eles têm essa proximidade, realmente, o partido e o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Essa conquista, inclusive, ali do SPD, como o partido mais votado da Alemanha, ele parece confirmar uma tendência em toda a Europa de um movimento à centro-esquerda. Pois é, eu vou falar com o Flávio Aguiar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é claro que ainda há um caminho ali no país de formação de coalizões antes de a Alemanha ter esse novo chanceler que substitui Angela Merkel depois de 16 anos. Para nos ajudar a entender os detalhes desse processo, eu trago aqui, a gente tem a honra de receber, o prazer de receber o Flávio Aguiar, escritor, jornalista, ex-correspondente da TVT em Berlim e atualmente analista político da Rádio França Internacional. Oi, Flávio, sempre muito bom conversar com você. Como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, costumo dizer, nós vamos bem aqui como Deus ajuda, as autoridades permitem, mas está conosco aqui em casa, está tudo bem. A situação aqui está um pouco balançante, assim, em matéria de pandemia. Tem essa situação política que você mencionou, que atinge não só a Alemanha, nós estamos vendo uma transição para a Europa, porque a Angela Merkel era uma espécie assim, de fiel da balança da União Europeia, né? E ela simplesmente deixou a política, enfim, depois de 16 anos como chanceler da Alemanha. Então a situação é realmente de transição e isso traz sempre uma certa insegurança. Também quero dizer que para mim é um prazer e uma honra falar com você aqui na TVT, onde eu continuo me sentindo em casa. Está em casa, com certeza. Ô Flávio, nos ajuda a entender, então, a importância do SPD sair como esse partido mais votado. Parece que agora, inclusive, nessas coalizões que ele vai tentar fazer, ele vai se aproximar desse Partido dos Verdes, que é mais à esquerda realmente, né? Que parece que foi um partido que teve uma votação expressiva, aumentou bastante em relação às últimas votações. Então, explica para a gente o que essa eleição mostrou em termos de inclinações políticas na Alemanha e, claro, na Europa. Olha, em primeiro lugar, é necessário compreender como funciona o sistema eleitoral alemão. O eleitor alemão, a eleitora, tem dois votos, né? Ele vota num candidato do seu distrito, e esse é o primeiro voto. Além disso, ele tem um segundo voto, onde ele vota no partido da sua preferência. E os votos não são vinculados, ele pode votar num candidato de um partido do seu distrito, pode votar no segundo voto, ele pode votar num outro partido da sua preferência, né? E o resultado final é a combinação, é ditado pela combinação desses dois votos, né? Então, isso torna as eleições alemãs bastante imprevisíveis, no sentido mais fino da palavra, né? E essa eleição também teve a característica de ser uma eleição extremamente disputada e com uma volatilidade muito grande, com altos e baixos, assim, né? Inicialmente, a a Baerbock, do Partido Verde, estava na frente, era favorita. Depois, com problemas no seu desempenho, ela caiu. O Armin Laschet, da União Democrata Cristã, do partido da chanceler Angela Merkel, que está saindo, assumiu a liderança, depois também com problemas na sua candidatura, ele caiu, e aí houve essa espécie assim de renascimento das cinzas do Partido Social Democrata, o SPD, que fazia uma década ou mais até, né,
que tinha virado uma espécie de puxadinho do partido da União Democrata Cristã e União Social Cristã. Isso também é uma peculiaridade aqui, são dois partidos siameses, irmãos siameses. A União Democrata Cristã age em toda a Alemanha, exceto na Baviera. E a União Social Cristã, CSU na sigla alemã, age somente na Baviera, mas os dois agem sempre conjuntamente. Até isso aconteceu. Houve uma disputa para saber quem é que ia ser o candidato desses dois partidos. E o líder do partido na Baviera, Markus Söder, perdeu para o Armin Laschet, que é da Renânia do Norte, Westfália, né? E isso, inclusive, determinou uma espécie de disputa interna, etc. O fato é que, quando foi para a reta final, né, o candidato Laschet e a União Democrata Cristã e a União Social Cristã, eles conseguiram recuperar um pouco o terreno. Eles encostaram no Partido Social Democrata, no Olaf Scholz, que é o candidato do era o candidato do Partido Social Democrata. E isso com uma campanha, olha só, umas coisas são até parecidas com o Brasil. Uma campanha movida pela União Democrata Cristã, dizendo que, caso o Partido Social Democrata fosse o mais votado, eles poderiam se aproximar demasiadamente da esquerda. Não falavam dos verdes, falavam isso sim da Linke, né, o Die Linke, um partido mais à esquerda formado por uma dissidência do Partido Social Democrata e políticos não ligados ao Partido Comunista da antiga Alemanha Oriental, porém mais à esquerda e também oriundos de dissidências do antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental. O fato, depois de todo esse vai e vem para lá e para cá, é que, de fato, o Partido Social Democrata renasceu das cinzas, né, e ele se tornou o mais votado. É uma situação muito curiosa, Thalita e telespectadores, porque o Partido Social Democrata e o Olaf Scholz se apresentaram como candidatos de oposição, mas eles eram membros da coligação que sustentava o governo da Angela Merkel. Então era um candidato de oposição que era de situação, né? E ele, como político mais ponderado, que nos debates, etc., ele acabou conquistando, inclusive, roubando votos que eram da União Democrata Cristã. Assim, mais de 1 milhão de votos, segundo as estatísticas, foram transferidos da União Democrata Cristã para o Olaf Scholz, que, na situação complicada que a Alemanha vem enfrentando agora, ele aparecia como um candidato que ia manter as coisas no lugar. Quer dizer, ele inspirava tanta confiança quanto a chanceler Angela Merkel, muito mais do que o próprio candidato dela, que era o Armin Laschet, que está aí agora na foto junto com a chanceler, né? A Alemanha está enfrentando momentos difíceis, a pandemia está arrefecida, a vacinação continua, mas a situação é complicada. Há problemas ambientais, a Alemanha passou por inundações terríveis, morreram mais de 100 pessoas no oeste do país aqui, né? Foi uma catástrofe de grandes proporções, com milhares de pessoas desabrigadas, milhares de lares destruídos, e uma novidade na Alemanha, que é uma economia que se orgulha de ter inflação zero. Esse ano a inflação vai ser de 3,5%, o que, para uma economia que se orgulhava de inflação zero, é como soar as trombetas do apocalipse. Quer dizer, então, nessa situação toda, o eleitorado acabou optando por uma mudança, digamos, controlada com o Olaf Scholz. Agora, o Olaf Scholz ainda não é o primeiro-ministro, ele tem que negociar. É uma negociação difícil, porque, de um lado, como você mesma lembrou, o Partido Verde cresceu muito, teve o melhor resultado da sua história aqui nas eleições nacionais da Alemanha, ou federais, né? E se tornou... não vai haver governo nenhum, para que lado vá, sem a participação do Partido Verde. Por outro lado, somente isso não garante maioria no Bundestag, no parlamento, né, que tem que ter mais de 366 deputados para ter maioria absoluta no parlamento hoje. São 713, uma coisa assim, cadeiras que há lá, né? Então, vai ser necessário que um terceiro partido entre. A União Democrata Cristã está fora. Penso que não vai entrar,
porque não vai aguentar essa transição imediata de sair de ser o partido dominante na coligação para ser um terceiro ou segundo partido nessa coligação. Então, o que resta para a formação? Resta a Link, que é o partido mais à esquerda. É difícil, eles têm uma relação complexa, complicada com o SPD, o social-democrata, e também com uma parcela dos verdes, né? E tem o FDP, o Freie Demokratische Partei, que é uma espécie de DEM sem coronelismo do Nordeste, o antigo coronelismo do Nordeste. É um partido liberal, de direita, partido daqueles que não querem pagar impostos, né? E é provável que o Olaf Scholz vai tentar formar uma coligação com os verdes e o FDP. Qual é a dificuldade? É que o FDP e os verdes não se entendem numa série de coisas. Por exemplo, o meio ambiente, que se tornou um elemento fundamental, como eu mencionei aqui na eleição alemã. De modo que ainda vai rolar muita água debaixo e talvez por cima dessa ponte. A tendência, entretanto, é que haja um grande esforço, inclusive com o Olaf Scholz tentando patrocinar esse encontro, de convergência entre os verdes e o FDP, que aí está o líder dele, o Lindner, né, que aparece na imagem. E isso realmente existe eu diria assim, uma pequena onda que deve ser olhada com cautela de renascimento dos partidos social-democratas. Por exemplo, nos países nórdicos aqui, na Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, só tem governo agora liderado pelos partidos social-democratas, né? E há essa tendência assim que talvez, quem sabe na Espanha também o Partido Socialista vá se consolidar, não é, no governo. E agora a votação na Islândia em breve, não é? Aliás, desculpe, já houve um retrocesso no partido lá ligado à social-democracia, mas eles se mantiveram ainda com força suficiente para liderar um governo também de coalizão. É a situação que nós estamos vivendo. Como eu disse, é uma situação de incerteza ainda, e vamos ver se essa negociação vai sair realmente do lugar. Sim. Ô, Flávio, o que esse cenário, inclusive, mostra para a gente aqui no Brasil? Porque, como eu trouxe ali no começo, Lula, o ex-presidente Lula, tem essa relação com o SPD. Inclusive, ele fez uma postagem também, faz uma hora, 2 horas, que ele fez um discurso num encontro do SPD. Então, assim, ele parece ser uma pessoa bastante querida pelo partido, tem uma relação próxima. Ao mesmo tempo que Bolsonaro, eu tenho até aqui as informações, deixa eu pegar. Ele recebeu uma deputada desse partido, a AfD, que é da extrema-direita alemã, um partido, inclusive, que teve pouco mais de 10% dos votos aí na Alemanha, deve perder lugares no parlamento. Essa foto aí, na verdade, é a visita que essa moça aí, que é neta de um dos ministros de Hitler, fez aqui ao Brasil e se encontrou com o Bolsonaro, um encontro que foi bastante criticado, inclusive. Mas é isso, esse cenário que a gente tem é a extrema-direita perdendo força aí na Alemanha, uma extrema-direita próxima a Bolsonaro, enquanto esse SPD, esse partido democrata, ganha força e está ali ao lado de Lula, tem uma relação mais próxima. O que a gente pode tirar disso tudo? Olha, em primeiro lugar, a vida do governo do Bolsonaro vai se complicar um pouco mais, porque a Alemanha é um parceiro importante do Brasil em vários aspectos, né? Econômico, naturalmente, presença na economia brasileira, mas também na questão do meio ambiente. A Alemanha já está com, eu diria assim, não só com os 2 pés fora do acordo de financiar a proteção da Amazônia, que ela fazia com a Noruega, né? Devido às atitudes completamente anti-meio ambiente do governo do Bolsonaro. Além disso, o Partido Verde tem criticado assim, todas as correntes do Partido Verde, sejam mais à direita ou mais à esquerda, têm criticado assim arduamente, né, a situação do governo, a ação do governo Bolsonaro. Que, por exemplo, com esse governo agora, se ele realmente assumir aqui na Alemanha, pode dar adeus a um acordo União Europeia-Mercosul, né? A menos que haja uma mudança na política ambiental brasileira, que é
a maior parte do Mercosul, por assim dizer, sem desprezar os outros países, naturalmente, e a sua importância, né? Então, essa dificuldade vai haver. Segundo, você mencionou mesmo, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma ligação muito forte com a social-democracia europeia e com a social-democracia alemã, em particular. Perdão, inclusive nos tempos da Alemanha Oriental, né, da Alemanha comunista, a ligação do Partido dos Trabalhadores, da própria Central Única dos Trabalhadores, era muito mais forte com a social-democracia e com a Central Sindical, a DGB alemã aqui, do que com as forças da Alemanha Oriental, né, que inclusive às vezes olhavam o Partido dos Trabalhadores com uma certa desconfiança, motivada até por uma disputa, né? Bom, além disto, Bolsonaro vem tentando se firmar como uma liderança, na ausência de Donald Trump, da direita internacional. Que na verdade a liderança, a eminência par da direita é o Steve Bannon, lá dos Estados Unidos, né? Mas ele vem tentando se afirmar. E nesse quadro ele recebeu a visita da Beatrix von Storch, aqui da Alemanha, uma deputada do Bundestag, e é uma figura realmente. Olha, ela é do extremo da extrema direita, tá? Porque ela é contra tudo o que você possa imaginar. Eu fiz uma lista aqui do que ela é contra, do que ela é a favor, né? É uma coisa espantosa, assim, sabe? Ela é contra, por exemplo, a legalização do aborto. Ela é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela é contra o uso de contraceptivos nas relações sexuais. Ela é contra a presença de imigrantes e seus descendentes nos times esportivos da Alemanha. Além disso, ela denuncia a sexualização gay dos jovens por parte dos movimentos gays, etc. Ela saudou o Brexit e ela, além do mais, ela é fortemente anti-islâmica, né? Anti-árabe, enfim, ela é contra tudo que você pode imaginar e chega, inclusive, ao extremo de dizer que, em matéria de economia, a Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa, é demasiadamente esquerdista. Aí nós realmente ponto que só o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o Steve Bannon, para aguentar. O Bolsonaro padece de isolamento internacional, ele foi à ONU tentar melhorar isso, fez um papel, né, apenas para a sua galera, fez um papelão, ninguém acredita nele, a gente pode dizer isso com tranquilidade, né? Na ONU, conseguiu se encontrar com o Boris Johnson, que deu um chega para lá nele, porque recomendou, inclusive, que ele tomasse vacina, naturalmente a vacina britânica, né, lá, né, mas ele recomendou a vacinação. Teve o papelão ainda que o Queiroga pegou a Covid lá, mas a Tereza Cristina, mais um outro membro da comitiva, também o diretor da Caixa Econômica Federal, pegaram por lá, né, talvez por falta de cloroquina, não sei, quem sabe, né? Tudo é possível, mas enfim. E ele conseguiu se encontrar, como eu disse, com o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, e com o governante polonês, que também é de extrema-direita aqui, né, que foi lá, o Andrzej Duda. Mas ele padece disso. Na verdade, ninguém quer sair na foto com o Bolsonaro. Quer dizer, nem mesmo figuras de extrema-direita aqui, como foi o caso da Marine Le Pen, por exemplo, que é de extrema-direita, mas não quer saber de proximidade com o Bolsonaro, ele consegue ter assim, um certo apoio com o Salvini, o Matteo Salvini da Itália, o Viktor Orbán da Hungria, né? Mas fica por aí, né? Então, e esse caso dele ter recebido lá a von Storch e o marido dela também, que é outro militante de extrema-direita, em Brasília, repercutiu aqui na Alemanha, repercutiu negativamente para ela, né? E para ele também. Houve muitas críticas aqui também, comentários dizendo assim, olha, é mútuo, olha com quem ela está andando e olha com quem ele está andando, logo nas vésperas da eleição alemã. Sim. Ô Flávio, queria falar com você também sobre pandemia, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário alemão e realmente os impactos aqui para o Brasil, aqui para a gente. É sempre muito bom conversar com você, você explica tudo direitinho aqui para a gente. Um beijo grande, viu? Se cuida por aí e até uma próxima. Tá bom. Você se cuida também, um beijo grande para ti, um abraço para todo mundo aí no Brasil, que eu tenho muitas saudades também. E eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né, evidentemente.
Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição aqui, até porque a pandemia não vai acabar tão cedo. A gente volta a se conversar, tá bom? Um grande É abraço, isso. uma boa noite. Aqui para mim é boa noite já, né? Aqui já são 15 para as 9 da noite, está escuro, frio, né? Então, uma boa tarde para vocês aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Boa noite, Flávio. Um beijo enorme para você. Até a próxima. Seu Flávio Aguiar.